Quando mergulhadores experientes mergulham em cavernas pela primeira vez, sua confiança e experiência podem trabalhar contra eles quando uma catástrofe acontece. Este é o colapso fatal da tragédia de Jacob's Well Diving. Em novembro de 1983, Richard Patton e Clark McConnell eram estudantes da Texas State University, em San Marcos. Ambos eram mergulhadores bastante experientes que estavam tentando obter certificações de instrutor em mergulho em águas abertas. A Texas State ofereceu um curso avançado de mergulho, ministrado por um instrutor mestre de mergulho chamado Don Dibble. Don era mergulhador de resgate em Hays County, ex-mergulhador da Marinha, dono de uma loja de mergulho local e tinha décadas de experiência em mergulho para qualificá-lo como instrutor. Don conhecia os riscos associados ao mergulho e ministrava suas aulas com um senso reservado de segurança. Uma de suas instruções mais importantes foi ficar fora do poço de Jacob. Ficava a apenas 30 minutos de distância e de alguma forma atraiu muitos mergulhadores para a morte. É uma área de lazer incrivelmente bela, com águas cristalinas revelando um buraco profundo em um rio raso. Muitos nadadores mergulham livremente no buraco e tentam tocar o fundo a 25 pés de profundidade, antes de voltarem rapidamente ao topo. No que diz respeito aos buracos azuis, este parece ser bastante simples na superfície, mas essa não é a realidade do que está por baixo. O fundo a 25 pés engana, porque o canto desse poço desliza em uma encosta de cascalho que leva a uma nova câmara subaquática. As explorações começaram assim que os mergulhadores descobriram isso, e 3 câmaras diferentes foram identificadas sob o poço principal. As 2 primeiras câmaras eram, em sua maioria, colunas abertas de água. A terceira câmara teve um aperto desafiador para navegar por dentro. Foi intimidante para a maioria, mas ao passar para o outro lado, um mergulhador entra em uma sala de quase 3 metros de altura e com um pouco de ar preso no pico estreito no topo. Na extremidade mais distante da terceira câmara, um pequeno buraco, não grande o suficiente para passar, foi visto perto do chão. Exatamente o que estava além daquele buraco era tentador demais para ser ignorado. Muitos mergulhadores tentaram passar pelo buraco, puxando cascalho e pedras para torná-lo grande o suficiente para passar. Foi apenas 4 anos antes, em 1979, que Don foi convidado a ajudar a recuperar os corpos de 2 homens do poço de Jacob. Kent Maupin e Mark Brashear entraram na 4ª câmara, mas não conseguiram voltar. Houve um desmoronamento de cascalho no estreito túnel de ligação. Os mergulhadores tiveram que espremer o corpo através de um túnel de apenas 60 centímetros de diâmetro. Depois que os homens passaram pelo túnel, um deslizamento de cascalho preencheu o tubo estreito. Eles provavelmente passaram os últimos momentos tentando limpar as pedras e o cascalho, mas acabaram ficando sem tempo. A equipe de recuperação de corpos não conseguiu superar o deslizamento de cascalho para chegar aos corpos de Kent e Mark. O corpo de Mark foi levado pela correnteza em 1981. O corpo de Kent permaneceu na 4ª câmara pelos 20 anos seguintes. Don estava cansado de mais vidas sendo perdidas, tentando acessar a indescritível 4ª câmara. Em janeiro de 1980, ele retirou cimento e vergalhões para cobrir o pequeno buraco. Ele bloqueou a passagem, deixando barras no meio para permitir que a água continuasse a fluir. Pode parecer que este seria o fim da história da 4ª câmara, mas não seria tão simples. Apenas meses mais tarde, os mergulhadores retiraram as barras e o cimento, deixando um bilhete numa lousa de plástico que dizia: "Não nos podem manter afastados." Don tinha feito o seu melhor para ajudar a salvar as pessoas de si mesmas. Agora, ele estava apenas tentando instruir os mergulhadores a ficarem completamente afastados. Infelizmente, os avisos de Don podem ter despertado o interesse de 2 de seus alunos atuais, Richard e Clark. Eles tinham ouvido falar das missões de recuperação do corpo de Don, e até de sua própria experiência de quase morte na 4ª câmara. Don estava tentando entrar na 4ª câmara quando um deslizamento de cascalho o prendeu no estreito espaço de 2 pés. Seus braços estavam presos para que ele não pudesse puxar a corda de segurança ou bater no tanque para chamar a atenção dos membros da equipe.
Depois de vários minutos, ele quase se resignou à morte, sabendo que não conseguiria se mover e que seu ar desapareceria em apenas mais 1 ou 2 minutos. Ele relata uma estranha sensação de calma ao saber que era isso. Seu tanque estava vazio e ele até engoliu um pouco de água. Foi nesse momento que ele teve uma explosão de instinto de sobrevivência, golpes e chutes selvagens que limparam o cascalho o suficiente para ele empurrar para trás. Ele saiu do túnel e viu seu parceiro de mergulho ali, com o regulador estendido para Dom respirar. Dom engasgou descontroladamente, engolindo um pouco enquanto inspirava. O incrível medo se transformou em alívio por simplesmente estar vivo, mas esse alívio durou pouco. Quando ele começou a subir pelas câmaras, a dor da expansão do ar em seu estômago tornou-se debilitante. O suprimento de ar de seu parceiro de mergulho estava quase acabando, então eles tiveram que continuar subindo para sair da água. O ar é comprimido sob 58 psi, ou 4 atmosferas de pressão, a uma profundidade de 100 pés. À medida que subia, o ar em seu corpo expandia 4 vezes o volume que tinha na parte inferior. Quando Dawn chegou à superfície, parecia estar grávida de 9 meses. Ele estava gritando de dor porque seu estômago havia rompido completamente. Dawn contou esses momentos desesperadores de sua vida para alertar os alunos sobre como até o mergulhador mais experiente pode ser surpreendido por mudanças mortais dentro de cavernas subaquáticas. Apesar do aviso, Richard e Clark acharam que parecia uma grande aventura dar uma olhada nesta caverna proibida. O problema desta viagem foi que esses mergulhadores experientes não estavam apenas mergulhando. Eles estavam mergulhando em cavernas. Estas são 2 atividades distintas, com regras e riscos adicionais. A confiança na resolução de problemas, que pode advir da experiência em mergulho, pode não ajudar em nada numa situação de caverna. Eles não sabiam trazer uma linha de segurança para marcar claramente o caminho. Eles também não tinham experiência em chutar sapos para evitar que o lodo fosse perturbado ao longo das paredes e do fundo de uma caverna. A diferença mais importante é que apenas subir não o aproximará da segurança. Mergulhadores desorientados em águas abertas podem simplesmente seguir as bolhas até a superfície. Richard e Clark se aproximaram do buraco e começaram a retirar seus tanques. Isso exigiria que eles empurrassem os tanques separadamente enquanto apertavam seus corpos pela pequena passagem. Richard avançou pelo túnel enquanto Clark observava. Clark esperou alguns momentos para permitir que ele passasse pelo túnel e então começou a retirar seu próprio tanque. Ele se moveu em direção à abertura quando o rosto de seu amigo apareceu com uma expressão frenética de angústia. Richard passou pelo buraco com uma força selvagem, varrendo seu corpo contra as rochas. De repente, Clark percebeu o que estava errado. Richard não tinha tanque de ar. Ele estava sufocando. Ele pegou seu próprio regulador e enfiou-o na boca de Richard para que ele pudesse respirar. Depois de um momento, eles começaram a respirar em dupla, passando o regulador para frente e para trás enquanto saíam da caverna. Isso exigiu uma quantidade incrível de paciência, calma e confiança. Espremer-se de volta pela passagem entre as câmaras 2 e 3 exigiria a mais delicada coordenação em uma luta desesperada para respirar. Cada homem respirava pelo regulador, depois prendia a respiração e passava o bocal para o outro. Eles teriam que fazer isso enquanto passavam por um trecho apertado e descobriam para onde ir em seguida, tudo sem levantar muito lodo. Foi um desafio incrível, e eles estavam conseguindo. Richard e Clark entraram na primeira câmara com certo alívio por estarem próximos. Estava escuro lá fora, então não havia nenhum raio de sol para guiar o caminho até a superfície do poço principal. Mapas e descrições de túneis enganam. Essas passagens não são caminhos retos e suaves através das cavernas. Na verdade, eles são irregulares e irregulares, difíceis de manobrar e é fácil ficar desorientado. Eles estavam se movendo lentamente por causa do tanque de ar compartilhado, mas subindo pela parede até a saída desta câmara. À medida que avançavam, um som irreal os fez parar. O tanque à frente deles fez um barulho oco, o que não apenas indicava que estava basicamente vazio, mas que de alguma forma eles haviam atingido o teto.
Eles se moveram para a esquerda e para a direita, sentindo o teto acima enquanto as paredes desciam ao seu redor. Esta constatação devastadora induziu um pânico que não pode ser medido. Clark tinha acabado de respirar fundo e sabia que o tanque estava vazio. Richard estava com os olhos arregalados, prendendo a respiração e tateando o teto tentando encontrar uma abertura. Eles estavam em apuros. Clark percebeu imediatamente que esta era a chaminé falsa da primeira câmara. Uma chaminé falsa é essencialmente um túnel dentro de uma caverna que parece levar à superfície. Mas, na verdade, nada mais é do que um beco sem saída. Ele se afastou da parede por 6 metros e entrou novamente na primeira câmara. Eram quase 7 metros até o topo desta câmara. Clark perfurou a superfície da água e respirou fundo desesperadamente, depois de nadar frenéticos 25 metros com uma única respiração. Ele ficou aliviado por realmente estar vivo. Foi um milagre. A euforia deu lugar ao terror total para seu amigo Richard. Ele ainda estava na água e o tempo havia acabado. Ele sabia que Richard estava morto. Ele esperou alguns momentos para ver se conseguiria emergir de alguma forma e depois chamou a polícia para solicitar ajuda. Don recebeu a chamada para resgate de mergulhadores. Quando ele chegou, ficou surpreso ao descobrir que eram 2 de seus alunos. Eles eram mergulhadores experientes, mas mergulhar em cavernas era algo completamente diferente. Ficou claro que não havia nenhum lugar para ele ir na chaminé falsa. E Clark descreveu exatamente onde ele poderia ser encontrado. Infelizmente, Don ajudou a recuperar o corpo de Richard no dia seguinte. Apesar de seus avisos contínuos e até mesmo da criação de uma barreira física para a quarta câmara, outra vida foi perdida no poço de Jacob. Apenas 1 ano depois, Wayne Russell morreria na quarta câmara, enquanto mergulhava com amigos. Don também estava lá para recuperar seu corpo. Eventualmente, o objetivo de Don de restringir as câmaras foi realizado. O Departamento de Parques do Condado de Hayes autorizou um único grupo a explorar Jacob's Well. O projeto de exploração do Poço de Jacob fez uma extensa exploração de milhares de metros de passagens neste sistema de cavernas. Uma nova classificação foi colocada na marca de 40 pés e todo mergulho recreativo é proibido. Estima-se que pelo menos 8 e possivelmente até 12 pessoas perderam a vida mergulhando no Poço de Jacob,